Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Sementinhas do Amanhã, amar é evangelizar e evangelizar é amar. E nós estamos de volta, mais um domingão, um bom domingo para você, Dia Mundial do Macarrão. E vamos falar com quem entende de macarrão, Mariana Bonini. Bom dia. Bom dia, Guga, tudo bem? Mariana? Por que eu entendo de macarrão? Nós já falamos aqui que você tem uma descendência muito forte dos italianos, né? Italiano Sim. faz um bom macarrão. Mamãe faz um macarrão bom, não faz? Opa! Ah lá, tá vendo só? Tá vendo só como é que eu não estou errado? Mas a minha avó fazia um capelete que você não tem noção. Meu Deus. E eu não sou descendente italiano diretamente, né? Mas a minha mãe é e eu gosto do macarrão, hein? Muito bem. Vamos começar então o programa de hoje? Claro, bom dia também pro Caio, né, Caio? Bom dia, Caio. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tudo certinho. Tudo bom aí? Tudo bem, nós estamos te esperando. Pode ir você aí. Desculpa pode começar aí. Então vamos nessa. Qual que é o tema de hoje? Vamos começar. Bom, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre a moral de Jesus, né? Que é o 6º princípio. Certo, Caio? Certo. E aí nós vimos o que é moral, que é o que diferencia a gente do certo e do errado, certo? Lembrou disso? Lembrei. E aí quando a gente falou que a lei moral de Jesus, ela tem várias leis que a compõem, né? E a primeira delas é a lei divina ou lei natural, da qual a gente já falou. Você lembra alguma coisa, Caio, sobre isso? Não. Então, a lei natural é a lei de Deus, certo? Certo. Então, é aquela lei que ensina pra gente, ela tá em todas as coisas, e ela ensina a gente o que é certo, o que é errado. Ela engloba as leis físicas e as leis morais, né? Lembrou? Lembrei. Ou tá meio devagar hoje? Tá meio devagar. Tá meio devagar. Então, e aí a gente falou das leis divinas, né? Que as leis divinas, essas leis naturais ou divinas, elas estão presentes em todos os lugares, em toda a natureza. E essa lei divina, essa lei de Deus, ela também está dentro da gente. E aí tem aquela pergunta do Livro dos Espíritos que você leu, e onde está escrito a lei de Deus? E os Espíritos responderam que está escrito aonde? Na consciência. Muito bem. E aí falou-se, né, sobre Jesus, que ele perguntou-se qual era o modelo perfeito para o homem, e os Espíritos responderam que era para a gente olhar para Jesus, que Jesus é o nosso maior exemplo, né? Ele é o exemplo de perfeição moral. Então, isso significa que se a gente seguir tudo aquilo que Jesus nos ensinou, a gente tá no caminho certo, porque Jesus é a representação de toda a lei divina. Ele, como enviado por Deus para nos ensinar e nos esclarecer as coisas, ele não fez isso apenas em palavras, ele fez em atos. Então, a gente seguindo tudo aquilo que ele ensinou, a gente está de parabéns, fazendo a nossa parte, dando a nossa contribuição. Concorda? Concordo. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre uma outra lei dentro da moral de Jesus, que é a lei de adoração. Você já ouviu falar na lei de adoração, Caio? Não. O que você acha que significa adorar? Eu falo assim, eu adoro um sorvete. Gostar muito? Gostar muito, mas será que aqui
É esse sentido de gostar muito? Não. É mais do que isso, né? É um sentido de idolatrar, de se curvar, de admirar, né? Então, essa adoração é uma forma da gente se reportar. Mas da gente se reportar a quem? Esqueci. Ao nosso cachorrinho, que a gente adora. Eu adoro meu cachorrinho. É esse tipo de se curvar, de idolatrar? Não. É a ele que a gente adora? Não. Então, essa lei, na verdade, ela significa o idolatrar, o se curvar à vontade de Deus, do nosso Criador. Certo? Certo. Muito bem. Então, vamos lá. Eu queria que você lesse pra gente o texto 36. Lá do Livrinho dos Espíritos, lá da Laura Bergalo. Nossa, que eu enrosquei no nome hoje. Vamos lá, ler para mim, por favor? Sim. Pergunta de Kardec. Que é adoração? Resposta dos Espíritos. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração aproximamos nossa alma de Deus. Autora. Adoramos a Deus por reconhecermos nossa fraqueza e precisamos de sua proteção. Nunca houve povos ateus, povos que não acreditassem no Ser Supremo. E a adoração, então, existiu e existe entre todos os povos, variando apenas na forma de se expressar. Os Espíritos nos ensinam que a verdadeira adoração é que vem do coração, ou seja, para adorarmos a Deus, não precisamos de manifestações exteriores como rituais, símbolos, cânticos, cerimônias e locais especiais, entre outros. Essas manifestações, entretanto, não são condenadas pelos espíritos quando expressam sentimento sincero, quando não substituem a atitude piedosa. Quando perguntados por Kardec sobre a adoração exterior é útil, os espíritos respondem: sim, se não constituir num simples fingimento, é sempre útil dar-se um bom exemplo. Mas devemos sempre lembrar que Deus prefere os que o adoram com sinceridade, aqueles que o honram com cerimônias. Adorar a Deus é fazer o bem e evitar o mal, obedecendo às suas leis e procurando pensar e se comportar de acordo com elas. Isso se torna particularmente importante no caso das pessoas que tiverem contato maior com as verdadeiras divinas. Com as verdades divinas. Com as verdades divinas. Aqueles que têm conhecimento da verdade são infinitamente mais culpados pelo mal que praticam, advertem os espíritos. Muito bem, vamos parar um pouquinho, Caio. Então, ela explicou aqui que adorar é elevar o nosso pensamento a Deus. E quando a gente faz isso, a gente se aproxima de Deus. E os espíritos, né, ela fala aqui que os espíritos nos ensinam que a verdadeira adoração a Deus não está naquelas rezas decoradas, ou nas canções, ou nos símbolos, ou nas imagens. Não é essa a maior expressão ou a melhor expressão de adoração a Deus. A melhor expressão de adoração a Deus é aquela que vem do fundo do coração. Então, isso significa que se a pessoa vai num templo, numa igreja, ela tem a necessidade de ir num templo ou numa igreja para rezar, que então, como
não precisa disso, então Deus não dá valor para essa oração? É isso? Quer dizer isso? Não. Claro que não, exatamente. Por quê? Porque o que importa para Deus é a nossa sinceridade. Então, se você cumprir um ritual, se você achar que você precisa ir a determinado lugar para poder rezar, ou se você precisa de um crucifixo ou de um terço para rezar, né, que tem uma simbologia, se essa reza for de coração, for sincera, expressar o seu mais íntimo sentimento, isso tem valor a Deus. Mas ele lembra que a gente não precisa de nada disso. A gente não precisa nem gritar, né? Tem gente que acha que Deus é surdo e fica gritando para rezar, né? Mas a gente não precisa gritar, porque Deus não é surdo. Concorda? Concordo. Porque a gente pode, Caio, até rezar em silêncio. A gente pode orar até dentro do nosso quarto, com os olhinhos fechados, com os olhinhos abertos, com a luz acesa ou com a luz apagada. O que importa é o quê? O nosso sentimento. Exatamente, o nosso sentimento. E ele fala uma coisa aqui que é muito legal. Ele fala assim, ó, adorar a Deus é fazer o bem e evitar o mal. Então adianta a pessoa ir lá no templo religioso dela, seja de qual religião que for, rezar, ou ir na igreja e comungar, e depois sair de lá e fazer o mal para os outros? Falar mal da vida dos outros? Não. Julgar a roupa das pessoas? Não. Ou as atitudes das pessoas? Adianta isso? Não. Não adianta, né? A verdadeira adoração é a gente fazer o bem e evitar o mal. Então assim, mas eu evitei o mal, mas eu não fiz o bem. Será que não fazer o bem, evitar o mal, mas não fazer o bem, é válido? Não. É válido, mas é suficiente? Não. Não é suficiente. Além de não fazer o mal, a gente precisa fazer o bem. Porque quem faz o bem não precisa nem rezar, né? Porque o que agrada a Deus é o bem que a gente faz. Porque quando a gente faz o bem para as pessoas, normalmente a gente faz isso com desprendimento, com carinho, com afeto, né? Com amor. E isso, para Deus, tem um valor enorme. Concorda? E eu queria falar um negócio que no texto falar. 32, nas últimas palavras, fala assim: os espíritos nos lembram que não fazer o bem já é um mal. Ou seja, você não praticar o mal, mas você também não fazer o bem, você já está fazendo mal. Porque às vezes você não fazer o bem pode trazer consequências muito graves para as pessoas, né? Aquele exemplo que eu dei outro dia. Se você, um cachorrinho tá ali, vamos supor, um carro bateu no cachorrinho, ele caiu ali na rua. Aí você fala assim, bom, não fui eu que atropelei, então isso não é problema meu. O que vai acontecer com o cachorrinho? Ele pode morrer. Ele pode morrer. O que seria eu fazer o bem para ele? Eu catar o cachorrinho e levar no veterinário. Concorda? Sim. Mas, então, isso seria fazer o bem. E não fazer o bem seria eu deixar o cachorrinho ali. Eu não estou fazendo mal, assim, ativamente para ele. Mas a minha omissão, o meu não agir, vai trazer consequências para ele. Porque ele vai agonizar até ele morrer. Concorda? Concordo. Então, isso é muito importante. Então, a gente não deve se preocupar apenas em não fazer o mal. A gente tem que se preocupar também em fazer o bem. Sim, um exemplo muito bom disso é tipo assim, existem dois tipos de pessoas, existem dois tipos de fumante. Fumante normal, né, que fuma, e o fumante indireto, que só inala fumaça sem querer. E aí, mesmo o que fuma de verdade, né, ele vai ter mais problema
Só que o que não fuma também vai ter, porque ele inalou fumaça. Exatamente. Olha, Caio, aqui no texto, a última frase do texto, eu acho que é muito importante para a gente lembrar aqui. Ele fala assim, ó, aquele que tem conhecimento da verdade é infinitamente mais culpado pelo mal que pratica do que aquele que não tem. Porque é aquilo que é aquele ditado assim, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Porque se a gente tem o conhecimento de que a gente precisa fazer o bem e a gente não faz, isso é mais como uma palavra, deixa eu ver. É mais problemático do que uma pessoa que não faz o bem, mas que ela não tem noção que não fazer o bem é fazer o mal. Entendeu? Então isso é muito importante. A gente precisa lembrar que a gente tem que fazer o bem. Fazer o bem tem que fazer parte da nossa vida. Constantemente. Não só na época do Natal. Porque tem gente, Guga, que acha que fazer o bem é só na época do Natal. Né? Chega a época do Natal, então aí doa brinquedo, doa cesta básica e passa o resto do ano desprezando as pessoas, tratando os outros mal, tratando os animaizinhos mal, destruindo o planeta, né? Jogando lixo na rua, pichando muro, fazendo maldade. Então, fazer o bem não é uma coisa que você faz uma vez por ano. Fazer o bem você tem que fazer todo dia. E se você fizer o bem de uma forma desprendida, você vai fazer o bem, vai se sentir bem, vai querer fazer sempre mais e mais o bem para as pessoas. Porque é aquela máxima, né? O que fazemos para os outros volta para nós. Se você faz o bem, volta para você. Você concorda com isso, Concordo. cara? Outra frase aqui também se deixarmos de ajudar alguém que podíamos ter ajudado, o que acontecer de mal, a pessoa que ficou sem a nossa ajuda, é responsabilidade nossa também. Exatamente. E Caio, porque o mal que resultar do bem que não praticamos também nos torna mais responsáveis, né? Você também nos torna responsável e muito mais culpado, já que você não ajudou a pessoa. Isso mesmo. Mas eu queria que você continuasse, porque ainda tem um pouquinho mais nesse texto falando da adoração. Você continua lendo pra gente, por favor? Continuo. Então vamos lá. Pergunta de Kardec. Qual o caráter geral da prece? Respostas dos Espíritos. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. É se aproximar dele. É se comunicar com ele. Pela prece, podemos realizar 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Autora. Para Deus, a intenção é o mais importante. Por essa razão, o valor da prece está ligado à sinceridade com o que é feita. Assim, Deus prefere a prece que sai do nosso íntimo do que a lemos ou decoramos e repetimos. Quem ora com fé se fortalece contra o mal e atrai os bons espíritos. O importante não é orar muito, mas sim orar bem, como diz o Livro dos Espíritos. Através da oração, podemos louvar a Deus, adorando-o. Ou podemos agradecer pela vida e por tudo que nos cerca. Ou ainda podemos pedir algo que precisamos, que nos será dado na medida em que merecemos, e que representar um benefício real para nós, o que muitas vezes pensamos ser um bem nem sempre é. E mesmo que a gente não alcance o que está pedindo, pela oração conseguiremos forças para a luta e resignação frente ao que não pode ser mudado. Quanto a pedir perdão, a prece é útil também para isso. Mas o que realmente faz a diferença é a nossa mudança de atitude no sentido de tentar corrigir o mal que praticamos. Os Espíritos dizem que os bons atos que se constituem na melhor prece,
porque o valor da oração é maior do que o das O palavras. valor da ação, Caio, Da ação. é maior do que o valor das palavras. Podemos também orar pelos outros. E a prece sincera pode conseguir a ajuda dos bons espíritos para aquele por quem oramos. Seja ele encarnado ou desencarnado. Orar pelos mortos, aliás, traz a eles uma satisfação e alívio, porque compreendem que há quem se preocupe com a sua sorte. A oração pode igualmente torná-los mais próximos de uns bons espíritos de uma atitude de arrependimento, ajudando a diminuir seus sofrimentos e atraindo para eles os bons espíritos e seus conselhos. Finalmente, podemos orar aos bons espíritos e ao nosso anjo da guarda. Mas como mensageiros de Deus que são, as preces que a eles dirigimos só terão um efeito se estiverem plenamente de acordo com as leis divinas. Muito bem, que legal. Então aqui a gente aprendeu que fazer uma prece é aproximar, faz com que a gente se aproxime de Deus, desde que ela seja do fundo do nosso coração, com todo o nosso sentimento. Quanto mais sentimento, quanto mais sinceridade, mais ela é reconhecida por Deus e pelos espíritos de luz. A gente pode pedir as coisas, mas pedir as coisas nem sempre significa que a gente vai receber, né? Porque às vezes a gente não merece aquilo que a gente está pedindo. Mas a gente pode agradecer muito tudo que a gente tem, tudo que acontece com a gente, seja de bom ou de ruim. Porque até as coisas ruins, Caio, ensinam coisas pra gente. A gente aprende muito quando uma coisa não dá certo, uma coisa não acontece como a gente queria. Concorda comigo? Concordo. Agora, eu queria te fazer uma colocação. Olha, nós sabemos que muitas pessoas fazem preces como se elas fossem uma máquina, né? Uma máquina dos desejos. Elas só se lembram de rezar quando elas querem alguma coisa. Por isso que a gente tem que tomar bastante cuidado em rezar e só pedir. Porque as pessoas só pedem, a maioria das pessoas só rezam quando quer pedir alguma coisa, quando está no momento de aflição, né? Mas só porque nós oramos e pedimos uma coisa a Deus, ainda que de forma sincera, ainda que seja uma oração sincera, você acha que Deus vai atender tudo que a gente pedir? Não. Então, importa o que a gente pede? Não. Não? Ah, importa, às vezes. Vamos ler? Vamos ler o texto para a gente ver se a gente consegue responder essa pergunta? Antes disso, falando que se a gente tem que pedir tudo o que a gente quiser, eu fiquei sabendo de um filme onde tem uma pessoa que interpreta o papel de Deus. Ele abre uma gavetinha e tem um monte de pedido que sai pulando. Que sai pulando. Eu já vi esse filme. É verdade. Então vamos ler o livro dos Espíritos, Vamos. Né? O texto 37 aí, para a gente ver se a gente consegue responder essa pergunta que eu fiz para você. Se importa o que a gente pediu, e mesmo que seja sincero, se Deus sempre dá o que a gente pede. Lê pra gente. Tá. Questão 661. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações é a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Questão 662. Pode-se orar utilmente pelos outros? O espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem, pela prece. Atrai a ele os bons espíritos,
que se associam ao bem que deseja fazer. Possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade de um poder de ação que se estende muito além dos limites de nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato de vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos, em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem força necessária para o corpo e a alma. Mas ainda nesse caso, a prece do coração é tudo e a dos lábios não é nada. Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem modificar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provas estão nas mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas Deus leva sempre em conta uma resignação. A prece atrai a vós bons espíritos, que vos dão a força de suportar com coragem. Então elas vos parecem menos duras. Já o dissemos, a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque dá força. O que já é um grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Tu sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza ao sabor de cada um. Porque aquilo que é um grande mal do ponto de vista mesquinho, para a nossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem. Na ordem geral do universo. Aliás, de quantos males o homem é o próprio autor, por sua imprevidência ou por suas faltas? Por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Não obstante aos vossos justos pedidos, que são em geral mais escutados do que julgais. Pensais que Deus não vos ouviu, porque não fez um milagre em vosso favor. Quando, entretanto, vos assiste, por meios tão naturais que vos parecem o efeito do acaso ou da força das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente, ele vos suscita o pensamento necessário para sairdes por vós mesmos do embaraço. Muito bem, Caio. Olha, tem nesse trecho, são 3 perguntas do Livro dos Espíritos, tem tanta informação que a gente ficaria 2 dias aqui falando, mas nós temos só 2 minutos de programa ainda, tá? Então, eu vou falar bem rapidinho. Uma coisa muito importante que ele fala aqui é que não adianta a gente pedir perdão ou fazer uma prece, pedir desculpa pelos nossos erros se a gente não mudar de atitude. Porque aí é da boca para fora, não é sincero. Quando a gente quer pedir desculpa, a gente se esforça para mudar. Outra coisa que ele fala aqui que é muito importante é que Deus não vai dar tudo. Eu quero uma casa, então Deus vai me dar uma casa. O que Deus vai fazer por mim? O que ele vai fazer por mim, Caio? Ele vai me dar força. Ele vai me dar força para eu trabalhar, para eu enfrentar as dificuldades, para eu ter mais oportunidades de trabalho, para eu poder conquistar o que eu quero. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero aquele emprego. Deus, me dá aquele emprego que o fulano está disputando comigo. Você acha que Deus vai fazer o bem para mim para fazer o mal para o outro? Não. Não. Ele vai me dar tranquilidade para passar pela entrevista, para responder corretamente. E eu vou conseguir aquilo que eu quero se eu merecer. Concorda? Então, não adianta a gente querer fazer barganha com Deus. Né? Tem gente que faz promessa. Não, se eu faço isso, o Senhor me dá aquilo. Deus não funciona com barganha. Deus funciona
com reconhecimento do nosso merecimento. Então, a gente só vai ter aquilo, a gente só vai conseguir aquilo que a gente merecer. E não é um passe de mágica. Vai depender do nosso esforço. A gente tem que fazer a nossa parte. Porque, por exemplo, se eu não estudar, Caio, não adianta o livro ficar em cima da mesa e eu pedir para Deus para eu ir muito bem na prova. Se eu não estudar, eu não vou bem na prova, concorda? Concordo. Então, o que Deus vai fazer por mim? Ele vai me ajudar a estudar. Me dar mais tranquilidade, mais concentração, mais força de vontade. Mas Ele não vai fazer a prova por mim. Certo? Certo. É isso aí. Então, Caio, hoje nós falamos sobre a lei da adoração. Você gostou? Gostei. Muito bem. Vamos nos despedir do pessoal de casa, então? Vamos. Despede você primeiro. Eu primeiro? É. Então tá bom. Eu queria deixar um abraço bem apertado para todo mundo que está nos acompanhando. Muito obrigada pela audiência e que vocês possam estar conosco no próximo programa em mais um Sementinhas do Amanhã. Tchau, gente. Eu queria agradecer por todo mundo que ficou até aqui nesse programa. Eu queria que vocês sejam... Na verdade, eu quero que vocês sejam abençoados essa semana. Que vocês mereçam muito para terem o que quiserem. Que Deus dê forças para vocês conseguirem fazer tudo o que vocês quiserem. Bom, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. Muito bem, gente. Então, na próxima semana, estamos de volta com mais um Sementinhas do Amanhã. Obrigado pela companhia. Daqui a pouquinho, lembrando, esse programa já está disponível, estará disponível, aliás, no Spotify, para você ouvir mais uma vez e, claro, mandar também para quem você quiser. Valeu, gente. Um grande abraço, um bom domingo. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, stand by me. Whenever